Bem, hoje é um dia especial, é o dia do professor, dia 15 de outubro, né? E o professor é essa figura importante, esse profissional tão importante para o desenvolvimento do Brasil, para o desenvolvimento de qualquer país, porque a gente sabe, né, que a transformação de uma sociedade, ela passa pelo professor, pela educação, por aquelas pessoas que, né, entendem que a educação tem que ser uma prioridade. Eu convidei aqui o Cesário Benedito Pedro, ele que é da APP Sindicato, preside a APP Sindicato de Ivaiporã, para conversar com a gente nesse dia tão especial, né, para a gente até também poder fazer uma homenagem ao Dia do Professor. Cesário, primeiramente é uma honra tê-lo aqui, sei do seu trabalho, da sua competência como professor e como todos os professores aqui da nossa região, mas primeiramente, bom dia, Cesário. Bom dia, Birimbau. Bom dia a todo o pessoal da Rádio Nova Era. Agora, Cesário, hoje é o Dia do Professor. A gente pode dizer que o professor tem algo a comemorar hoje, ô Cesário? Olha, Birimbau, tem sim. O professor tem sempre a comemorar. Primeiro, porque o professor, a professora, funcionário de escola, também que faz parte de todo o processo educativo das nossas crianças, são grandes batalhadores nessa luta para a transformação do país e de uma educação de qualidade que a gente sempre luta. Agora, Cesário, a gente sempre debate a valorização do professor. Eu sei que para a gente ter melhor qualidade de ensino dentro de uma sala de aula, não depende só do salário do professor, mas isso é algo importante, porque se não tiver nem, né, o professor não for bem remunerado, aí a gente já começa, né, com a desmotivação. Mas a educação requer daqueles que estão, né, ocupando o cargo eletivo uma prioridade, né? Olha, Birimbau, é verdade, Birimbau. A gente tem uma preocupação muito grande com a educação, porque às vezes as pessoas pensam que a educação é só salário, professor que resolve o problema da educação. Nós temos um monte de fatores, né, que envolvem a nossa criança, a nossa sociedade, que precisa ser resolvido também, né? A escola, hoje, ela precisa ser mais estruturada, ela precisa estar adaptada às novas tecnologias que vêm surgindo. O professor também precisa receber formação adequada a esse processo que a gente vem sofrendo de transformação na sociedade. Então, acima de tudo, além da questão salarial, nós temos um monte de problemas estruturais aí que precisa ser resolvido para que a gente possa fazer, de fato, uma educação com qualidade. E como você falou, a educação de um país só vai para frente com a educação de qualidade. Caso contrário, você tem até um país forte e tal, se não tiver uma educação de qualidade, você não dá valor à cultura, ao conhecimento, ao aspecto positivo que uma sociedade precisa ter. E às vezes a gente observa também que os pais acabam não valorizando o professor como deveria. Se o aluno vai bem, né, até isso é algo que as pessoas já conhecido, porque quando o aluno vai bem, ele é inteligente. Se o aluno vai mal, a culpa é do professor. Então a gente precisa ter uma outra visão do professor, né? Exato. Olha, a questão que você coloca, ela é muito importante e é oportuna. A gente sempre tem debatido que a formação do indivíduo, ela começa na família, né? Desde criança, quando a criança nasce, a presença do pai na vida daquela criança é muito importante. E hoje, o pai precisa, a mãe, o responsável pelo estudante, precisa estar presente na escola. É uma parceria que a gente tem que fazer escola-família, né? Porque o primeiro a acreditar e querer que o seu filho tenha uma educação de qualidade é o próprio pai e a própria mãe. E se isso vem a acontecer, ele vai acompanhar o filho na escola, ele vai incentivar, e aí favorece o trabalho do professor, né? Então a gente tem hoje, por exemplo, nas escolas, um problema até sério ainda, que é comum em todos os cantos, não só do Paraná como do Brasil, que é a questão da indisciplina. E isso a gente resolve com parceria com a família, né? E a partir do momento que a gente resolve essa questão da disciplina, o processo educativo, a formação intelectual dessa criança melhora, desse jovem, desse adulto melhora. Então nós temos que ter uma parceria família, escola, né, para que a gente possa fazer uma educação com mais qualidade. Agora, professor, quando a gente fala da indisciplina, da violência nas escolas, eu tenho observado, inclusive, há dias atrás eu narrava aqui um caso de um professor aqui da região que estava depressivo por causa dessa questão. Porque às vezes o professor está em sala de aula, ele sabe o caminho, ele precisa chamar a atenção do aluno, mas tem medo de fazer isso,
porque, né, ele está diante da violência também nas escolas. Então a violência é um problema que chega nas escolas e acaba afetando também a qualidade do ensino, né? Exatamente. A violência, na verdade, ela tira a liberdade, né? Ela tira a liberdade das pessoas, passa a ter uma escola, uma sociedade até medrosa, né? E a gente veja isso principalmente nos grandes centros, né? A preocupação dos professores chegar na escola, a preocupação dos pais em levar os seus alunos para a escola por causa da violência. Então, essa é uma coisa também que nós ainda estamos trabalhando como sindicato, precisamos trabalhar mais. E é uma questão também que a gente resolve com educação, não resolve também com a força, né? Então, a sociedade precisa entender que a violência é fruto de um processo educativo que leva muitas vezes as pessoas à violência. E isso a gente precisa resolver com muita diplomacia, com muita educação, né, para que a gente possa avançar nesse processo e dar qualidade melhor à educação. E que a escola se torne realmente um lugar seguro. Quando o pai leva o filho para a escola, ele tem a absoluta certeza: o meu filho está seguro nesse período, né, que ele está aí na escola. O IDEB apontou que o ensino médio, né, enfrenta dificuldades no Brasil. Dá para avaliar o que está ocorrendo, professor? Na verdade, o ensino médio, há tempo, ele já vem sofrendo uma decadência muito grande, né? E a gente tem uma preocupação muito grande porque o ensino médio é o passo fundamental para o aluno, o jovem, entrar na universidade. E muitas vezes ele não dá a ele a qualificação desejada para poder entrar numa faculdade. Então, o que está acontecendo, né? A gente percebe de uma forma geral. Nos últimos tempos, está tendo uma preocupação muito grande em capacitar os professores para dar uma melhor qualidade ao ensino médio. Sim. Isso aí a gente vê que é notório nas políticas aí nacionais. Mas é uma coisa que a gente não resolve de um dia para outro, né? E o que a gente veja muito também ainda, os alunos, principalmente do ensino médio, abandonando as escolas para o mercado de trabalho. E é importante naquilo dele, mas importante também saber que hoje nós temos muita perspectiva positiva do aluno estudar e fazer uma faculdade pública, né? Hoje o poder público ajuda o jovem a ocupar um espaço no seu município, na localidade onde você mora, para fazer um curso superior aí e melhorar a sua qualificação profissional. É preciso também ter um pouco de empenho de todos, né? A consciência que a educação, ela faz a diferença na vida das pessoas, né? A pessoa também precisa procurar ir atrás das coisas que estão acontecendo ao seu redor, no seu município, e procurar o seu espaço também, né? A gente sabe que não é fácil hoje estudar, trabalhar, mas nunca foi fácil para a classe trabalhadora ter uma ascensão social sem o seu sacrifício, né? E às vezes eu acho que é muito fácil só trabalhar e produzir, mas o trabalho por si só, ele não transforma o indivíduo. O que transforma o indivíduo é o trabalho, a sua qualificação profissional, o seu estudo, ao final, a sua cultura, de uma forma geral, na sociedade, que leva à formação do indivíduo. E isso é preciso a gente criar essa cultura dentro do conceito social, principalmente com os alunos do ensino médio. Professor, nós acabamos de passar por um processo político no Paraná, tivemos aqui no primeiro turno a reeleição do governador, estamos agora no segundo turno para a presidência da República. O que a APP espera, tanto do Estado como do governo federal, para esses próximos 4 anos? Dá para fazer uma resenha disso? Olha, dá para fazer, é um pouco arriscadinho, dá para fazer sim. Na verdade, a gente tem uma preocupação com relação à educação no Paraná. Vocês perceberam que nós precisamos muito esse ano de 2014, precisamos fazer uma greve para a gente poder avançar um pouco, né? A tendência do governo do Paraná é uma tendência muito conservadora com relação à educação. Nós temos aí, nesses últimos tempos, muito lutado com relação ao sindicato, foram muitas nossas manifestações para poder assegurar um pouco e avançar um pouquinho nos nossos direitos, né? Mas ainda está muito longe da gente conseguir uma educação que nós, de fato, queríamos, né? Com relação a nível nacional, nós temos algumas perspectivas. Por exemplo, agora nós temos já aprovado o Plano Nacional de Educação, né? E através dos royalties do Estatal, tem já assegurada para a gente poder fazer um avanço na educação, 100% dos royalties, 25% da saúde. Então a gente tem aí um espaço bom para a gente avançar. É assim, gradativamente, a gente tem que ir conquistando e avançando, né?
vai depender também das formas como vai conduzir as eleições a partir de dia 26, né? Acho que o resultado da eleição no Brasil vai dar um norte assim, muito claro para nós, na nossa visão. Ou a gente avança com a educação, ou a gente vai retroceder com a educação. E isso há uma preocupação generalizada, não só dos professores do Paraná, mas a gente tem acompanhado todos os professores, todos os educadores do Brasil inteiro, essa preocupação com relação a como vai ser conduzida a educação a partir do ano de 2015. Professor, eu queria agradecer a sua participação aqui, dizer que nós temos, né, um grande orgulho dos nossos professores, sabemos da luta, né, dos professores aqui da nossa região em fazer o melhor em sala de aula, às vezes mesmo sem ter aquelas condições devidas. Então a gente gostaria de homenagear, de parabenizar, e parabenizando o professor presidente aí da PP, a gente parabeniza todos os professores aqui da região, e eu deixo os microfones aqui à disposição, se o professor quiser fazer mais alguma observação. Bem, eu que agradeço você aí pela sua ligação a nós aqui no Núcleo de Ivaiporã. Em nome do Núcleo de Ivaiporã, nós também queremos parabenizar todos os professores do Paraná e todos os núcleos de educação, todos os professores que trabalham todo dia com a educação de nossos filhos, enfrentando às vezes as facilidades do trabalho, mas também as dificuldades do trabalho. Muitas vezes a gente tem aí os professores que trabalham até doente, né? Porque o estafa do dia a dia da escola não é tão simples, é bem pesado. Mas a parabenizar aí todos os professores e professoras do Paraná pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua gratidão, pelo seu companheirismo de estar aí todos os dias trabalhando, educando os filhos da nossa sociedade e acreditando, acima de tudo, que a sua participação como professor na vida do aluno, da criança, do jovem, do adulto, seja realmente um motivo transformador para que a gente possa, de fato, construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária, e que a gente venha nos orgulhar muito desse trabalho que nós fazemos aí como educador, né, nesse estado do Paraná, um estado que tanto precisa de uma educação clara, uma educação que realmente leva à emancipação do nosso estudante como ser agente político transformador e que realmente encontre nessa sociedade uma cultura que leva a ele ao conhecimento e ao enriquecimento dessa vida. Então eu queria parabenizar todos os professores e professoras do Paraná pelo seu brilhante trabalho que faz, apesar das dificuldades que nós temos na escola, mas a gente está sempre firme, levando e fazendo com que a nossa criança realmente aprenda e seja cidadão de verdade.